Olá, você já escreveu alguma carta para alguém? Hoje em dia se usa muito e-mail, né? Eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis. Uma viagem pelo Novo Testamento, esta é a lição número 11. Epístolas às igrejas. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Todas as epístolas. Epístolas também são chamadas de cartas, né? Por isso a pergunta no início, se você já enviou uma carta para alguém. Sabe, por exemplo, a importância de ser, ou melhor, de escrever uma carta? E você já recebeu carta de alguém? De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, são dirigidas às igrejas. Então vemos aqui 9 cartas que foram dirigidas diretamente às igrejas. De 1 Timóteo e Filemão, 4 cartas, as 3 primeiras conhecidas como pastorais, ou seja, é mais para instrução para pastores, não que não sirva para nós, mas ela é mais para instrução para pastores terem uma noção do que tem que fazer em determinados assuntos, em determinados aspectos. São dirigidas a indivíduos, né? Hebreus é uma carta dirigida aos judeus cristãos. Então vejo que já é uma outra, já muda um pouco, né? Já vai agora para os judeus. 7 cartas de Tiago até Judas são gerais, ou seja, universais, servem para todos e dirigidas a comunidades de cristãos. Embora destinadas a pessoas, segunda e terceira João, estão inclusas entre as 7 deste último grupo. No modo geral, vemos então que as cartas, né, ou epístolas, melhor cartas, né, fica mais claro, as cartas elas sempre são dirigidas a algumas pessoas, a um grupo, ou uma igreja, ou a todos nós. Entretanto, é bom deixar bem claro que apesar das cartas, por exemplo, terem cartas pastorais, também são para nós. Nós também precisamos meditar e sermos instruídos por estas cartas. É importante isso. A carta aos Hebreus, por exemplo, é uma carta que não tem autoria, mas é muito possível de ter sido escrita por Paulo. Mas não podemos bater o martelo porque não há um autor nem específico. Mas tudo leva a crer que foi Paulo que escreveu. As primeiras epístolas, autorias. Alguns irmãos apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e remetente, mas o escrevente foi Técio, ou seja, foi Técio que escreveu. Paulo ditava, né, e Técio escrevia. Em 1 Coríntios, irmão Sóstenes é remetente com Paulo. Na segunda carta, por sua vez, Timóteo é remetente com Paulo, bem como em Filipenses, Colossenses e Filemão. E em 1 e 2 Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta Silvano. Aos Gálatas, o apóstolo cita: e todos os irmãos que estão comigo. Então vemos aqui algumas a respeito das autorias. E autoria é algo que é mais profundo. Por que é profundo? Você já experimentou escrever uma carta? Ou vou insistir, né? Ou um e-mail para alguém? Aqueles e-mails longos, né? O textão, né? Que as pessoas dizem, né? Você já experimentou escrever isso para alguém, mandar por e-mail? Inclusive, se porventura, se você quiser ser um diferencial por alguma razão, em vez de você mandar uma mensagem num aplicativo de mensagem instantânea ou em rede social, é bom você mandar um e-mail. O e-mail dá muito mais peso, porque se alguém mandou um e-mail para alguém, essa pessoa que recebe sugere, fique subentendido que é algo muito importante. É tão importante que mandou um e-mail. Esse e-mail é um correio eletrônico. Claro, você sabe disso. Mas aqui o aspecto fala sobre carta. Então, o e-mail hoje seria o que a carta do passado. Então, por isso mais essa dinâmica aí do e-mail, né? De eu falar tanto do e-mail aqui. E você já procurou escrever um e-mail? A autoria, ela é muito difícil de escrever. Escrever é sempre muito difícil. É tirar do nada, né? Por quê? Porque quando você pega um caderno, por exemplo, para escrever alguma coisa, tem que sair da sua mente, do seu coração, do seu intelecto, e isso é muito difícil. Por quê? Porque eu não tenho intelecto? Sim, você tem intelecto, mas há quem diga, né, as pessoas que trabalham diretamente com a questão da escrita,
diz que escrever é como se fosse um filho. Então, quando se escreve um texto e precisa tirar algo do texto, é como se estivesse tirando um filho, estivesse matando um filho, vamos botar assim, né? Vamos deixar assim. Então, escrever é muito difícil. As pessoas que escrevem, Shakespeare, por exemplo, um grande dramaturgo inglês, imagina para ele escrever. Machado de Assis, né? Seria aqui para nós. Então, escrever é muito difícil. Mas aqui, no nosso destino aqui direto, né? Mas é uma questão bíblica, é uma questão de instrução aos cristãos. Destinatários. A Epístola aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma. 1 Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios, a igreja em Corinto e aos santos em toda a Acaia. Gálatas, as igrejas da Galácia. Efésios, a igreja de Éfeso. Filipenses, a igreja de Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, a igreja em Colossos. 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. 1 e 2 Timóteo, ao jovem Timóteo, filho na fé de Paulo. Tito, ao também filho na fé de Paulo. Tito, Filemão, ao amado Filemão, a irmã nossa Áfia. E a Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Quando vemos aqui alguns destinatários, a pessoa que recebe a carta, quando você recebe uma carta, você, de modo geral, você vai mostrar para alguém. De modo geral é assim. É claro que você pode ficar com a carta só para você, porque talvez possa ser uma carta confidencial. Se a carta é confidencial, então é somente sua, ninguém mais verá. Mas a Bíblia, que tem algumas cartas, inclusive o livro de Apocalipse também tem as cartas, né, escritas para a Ásia, as 7 cartas, né? Ou 7 epístolas, como você quiser chamar. A pessoa que recebe tem aquela ideia da alegria de receber uma carta. É sempre bom receber algo da parte de alguém, ainda mais uma carta, né? Uma questão escrita que vem do coração, da mente, do intelecto. É sempre bom receber e enviar cartas. As epístolas gerais, autorias, completam as 21 epístolas, as 8 chamadas gerais, a maioria é conhecida pelo nome do autor. Tiago, Judas, irmão de Tiago, apóstolo Pedro, apóstolo João, identificado como o ancião e presbítero. A carta aos Hebreus, por sua vez, é a única da qual a autoria é desconhecida. Como falei no início, é muito possível de ter sido Paulo, mas nós não podemos bater o martelo porque é de fato desconhecido. Não é porque tudo sugere que tenha sido escrito por Paulo que realmente foi Paulo. Às vezes foi só uma coincidência mesmo, né? Então nós não podemos bater o martelo. Sim, há pessoas que escrevem muito parecidos. E até em questão de autoria, vou até mudar aqui um pouco, às vezes uma canção, por exemplo, que você ouve, de repente você passa que já ouviu em algum outro lugar, uma outra versão, coisa do tipo, ou a forma da letra é muito parecida. Então, aí você verá que realmente há pessoas que escrevem muito iguais, muito semelhantes. Então, é possível, por conta disso, a pessoa que escreveu aos Hebreus pode, de fato, não ter sido Paulo. Por quê? Porque justamente pela essa dinâmica de que há pessoas que escrevem de uma forma muito parecida. Destinatários. O primeiro versículo do capítulo 1 de cada epístola geral identifica especificamente os destinatários, exceto 1 João, que é destinada naqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. O escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos. Mais uma vez a questão do destinatário, a importância de saber para quem foi escrito. Há uma questão curiosa, por exemplo, sobre a carta aos Coríntios. 3ª e 4ª Coríntios. Sim, foram 2 cartas que foram perdidas, não se encontraram, né? Portanto. Então, a pessoa que recebe a carta, ela tem um impacto. Quando você escreve para alguém, e essa pessoa recebe essa carta, cria nessa pessoa um impacto, né? O impacto geralmente é um impacto bom, né? Eu, particularmente, já escrevi algumas, já recebi algumas outras também. E é muito prazeroso receber uma carta, porque quando alguém escreve para você, é porque a pessoa lembrou de você. E isto é algo que precisa ficar para nós. As cartas bíblicas,
mostram que o Senhor se lembrou de nós e mandou algumas cartas para nós, né? Propósitos e relevância. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como um fundamento da doutrina da igreja. Então, nosso fundamento ele é Cristo. As cartas vão mencionar Cristo, as cartas vão falar de Cristo, as cartas vão apontar para Cristo, as cartas vão sempre falar do amor de Cristo por nós. Então, as epístolas são de fato uma carta de amor de Deus para nós, ou várias cartas de amor de Deus para nós, que vai nos instruir, que vai nos dar uma direção, que vai nos dar um norte acerca da vida de Cristo, da obra de Cristo, a obra salvadora de Cristo por nós. Para concluir, a relevância das epístolas para nós, igreja nos dias atuais, é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne, contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, contida em sua palavra, a fim de vencermos todos estes inimigos. Então, a carta vai trazer para nós essa relevância, essa importância de nós continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hora da revisão, número 1, Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais. Número 2, 13 das 21 epístolas. Número 3, Timóteo e Tito. Número 4, a carta aos Hebreus. Número 5, porque os seus ensinos continuam úteis e os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne, contra os principados e potestades. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você fica aí a ideia de você manda uma carta para alguém, manda uma carta para o seu pastor, manda aí uma carta para o seu professor de escola bíblica dominical, manda uma carta para o seu aluno de escola dominical, para o superintendente, para o secretário da escola, manda uma carta para alguém, manda uma carta para aquele familiar que você não vê há muito tempo, põe lá no correio, envia a carta para alguém, envia a carta a pessoas e você verá o resultado, você vai se surpreender com o resultado de suas cartas e assim você vai lembrar sempre que quando você lê a carta bíblica, seja ela de qual delas, né, tanto as paulinas quanto as gerais, e até mesmo do livro de Apocalipse, a partir do Apocalipse capítulo 3, vai nos trazer, a partir do capítulo 2 de Apocalipse vai nos trazer aí as cartas à Ásia. Então, você vai sempre se lembrar de como é bom ver que Deus é um Pai amoroso e nos escreveu várias cartas para que nós venhamos lembrar do seu amor por nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!